glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. E Rei da glória, e dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Quanto mais eu te vejo, Olá, seja bem-vindo a mais um momento de palavra aqui no One Pocket. Esse que é o momento que a gente para um pouquinho para adorar a Deus e para estudar um pouquinho a palavra de Deus. Então seja bem-vindo, se é a primeira vez que você está assistindo, se você já costuma assistir, legal ter você junto com a gente de novo. E hoje eu quero compartilhar um texto da palavra que eu gosto muito e que eu acredito que traz algumas lições práticas para a nossa vida. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Eu não vou ler, são vários versículos, mas eu quero contar resumidamente essa que é uma parábola de Jesus, uma das histórias que ele contou que traziam ensinamentos acerca do reino de Deus. E nessa parábola em específico, Jesus vai contar a história de um patrão, de um chefe, de um dono de várias coisas ali, de um homem que tinha muitas posses, e ele vai fazer uma viagem. E antes de fazer essa viagem, ele convida 3 dos seus servos de confiança, dos seus empregados, e deixa para cada um deles uma quantidade ali de recursos. Naquela época, a medida de recursos era talentos, então com um ele deixa uma quantidade, com outro outra, e com o terceiro outra quantidade. O primeiro recebe a quantidade maior e o terceiro apenas um pouquinho de recursos. E ele então vai fazer uma viagem e deixa com que esses empregados cuidem bem dessas coisas. O tempo passa, a Bíblia vai dizer que esse empregador, esse chefe demora, e então aqueles 3 trabalhadores, cada um tem uma atitude diferente. O primeiro, que tinha recebido mais, multiplica, trabalha e faz com que aquilo renda o dobro. O segundo, da mesma forma, tinha recebido menos que o primeiro, mas também trabalha e multiplica aqueles talentos. Mas a Bíblia vai contar que o terceiro pega esse único talento e enterra, e guarda, e esquece e deixa lá. Mas o tempo demora, mas o tempo chega da volta desse chefe, desse patrão. E quando ele está lá, ele vai acertar as contas, ele coloca aqueles 3 lá e então vai conversar sobre como estão os recursos que ele tinha deixado para que os seus empregados cuidassem. O primeiro mostra que tinha multiplicado e dobrado, o segundo também, e esses são muito elogiados como servos fiéis. E então continuam trabalhando e a Bíblia vai dizer que será confiado a eles ainda mais. Mas quando chega no terceiro, e esse terceiro diz que ficou com medo do chefe, do patrão, e por isso resolve esconder, enterrar ali aquele recurso, ele é advertido, ele leva uma bronca, ele na verdade é demitido, ele é mandado embora e mandado para fora da presença do seu patrão. E o patrão diz, você poderia ter deixado os meus recursos no banco, que pelo menos eu ganharia alguma coisa. E sabe, essa história acerca de trabalho, se a gente não entender o contexto do reino de Deus, ela vai parecer que não é muito prática, vai parecer que não faz muito sentido. Mas a Bíblia vai dizer que na perspectiva, na visão que nós temos que ter da vida e do reino de Deus, tem muito sim a ver com trabalho,
com esforço e dedicação. O que fazer então enquanto estamos esperando? Trabalhar. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você gosta de esperar, eu sou alguém que não gosto muito, sou impaciente. Se eu chego e pego uma senha num lugar e fico esperando um tempão ali, eu já começo a ficar irritado, angustiado e nervoso. Mas a vida cristã, aquele que entrega a vida para Jesus, aquele que crê no Evangelho, ele está vivendo uma espera. A espera do retorno do seu Senhor, do retorno de Jesus. Nós cremos sim que Jesus um dia irá voltar. Se não enquanto estivermos em vida, quando formos nós mesmos nos encontrar com Ele no fim da nossa vida aqui. Por isso, nossa vida aqui é um tempo de espera. E o que fazemos então enquanto esperamos é isso que eu acabei de explicar e que nós aprendemos nessa parábola. A primeira coisa é trabalhar. E sabe, trabalhar, não estou falando do seu trabalho comum, talvez você tenha o seu trabalho com uma carga horária na sua profissão, no seu ofício, né? E isso faz parte sim do que Deus espera de você, que você exerça o seu trabalho, sua profissão de maneira excelente. Mas aqui Jesus ele está nos mostrando um panorama mais geral, uma visão mais ampla daquilo que é a missão de Deus para nós. Deus nos confiou talentos, Deus nos confiou coisas, Deus nos confiou recursos, pessoas, tempo, saúde, energia, e essas coisas que Deus nos confiou são as que nós prestaremos conta um dia. Sabe? Eu e você recebemos a mesma quantidade de horas diariamente. Eu e você recebemos pessoas ao nosso redor, uma família, amigos, pessoas que talvez você é influenciador na vida delas, você impacta a vida delas, talvez você tenha filhos, então os filhos são presentes de Deus para você, talvez você comande uma equipe aí no seu trabalho, ou seja, você tem pessoas também, mas você tem recursos, você tem dinheiro, você tem um salário, você tem um carro, uma casa, talvez você tenha guardado dinheiro há um tempo. Todos nós temos algo nas mãos. E a primeira lição que nós percebemos aqui nesse texto, nessa parábola de Jesus, é que devemos nos lembrar que tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Deus. E o nosso perigo, o grande risco que nós temos é nos esquecermos disso. É interessante perceber que o terceiro trabalhador ali, o terceiro servo daquele senhor, ele não trabalha com o dinheiro para multiplicar aquele dinheiro do chefe. Mas o que ele faz com aquele tempo? Você já parou para pensar? O que ele ficou fazendo com o tempo que o senhor estava fora? Provavelmente usando o tempo para ele mesmo. E sabe, esse é o risco, é quando nós usamos aquilo que Deus nos deu, nos esquecendo de que tudo é para Ele. Né? Talvez você tenha recebido um salário e você tenha se esquecido que isso vem das mãos de Deus. Talvez você tenha esquecido que a sua família é um presente de Deus e que você precisa então cuidar bem. Existe um conceito, uma ideia na vida cristã que se chama mordomia cristã. Sermos bons mordomos, cuidarmos bem daquilo que Deus nos deu. A Bíblia vai dizer que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Ou seja, tudo o que temos vem dele. E para isso, então, como que nós respondemos? Trabalhando, multiplicando os talentos, multiplicando aquilo que Deus nos confiou, sendo um ótimo pai e fazendo o seu filho ser alguém melhor, ser alguém que glorifica a Deus em tudo que faz, sendo um ótimo profissional, trabalhando, se dedicando para ser muito bom, para ser excelente, para ser honesto, para ser justo no que faz, né? Fazendo tudo para a glória de Deus, como para Deus e não para os homens, cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo, gastando a sua energia no lugar certo, usando o seu carro para dar carona para alguém que precisa, chamando pessoas para sua casa para ser um lugar de acolhimento, de ministração da palavra, de oração, de cuidado, usando tudo o que nós temos para a glória de Deus. Essa é a maneira que nós vivemos esperando a Jesus, para que quando Ele volte, nós possamos mostrar para Ele: olha, Jesus, está vendo aqui o que o Senhor me deu? As pessoas, o tempo, a energia, os recursos, eu trabalhei para a tua glória e eu multipliquei e eu usei da maneira certa. Então a primeira lição, cuidado para não esquecer que tudo que você tem vem das mãos de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava
num culto com as crianças aqui da igreja e eu estava falando sobre essa questão da mordomia cristã, de que tudo vem de Deus, né? E eu falei, tá vendo essa roupa que você está usando? Quem deu para você? Daí eu lembro que um menininho de 6 anos falou, meu pai. Eu falei, muito bem, e da onde foi que o seu pai teve dinheiro para comprar essa roupa? Ah, o meu pai, ele tem o salário dele lá do trabalho. Eu falei, beleza, e quem que deu o trabalho para o seu pai? E ele pensando falou, o chefe dele, conheço o chefe dele. Eu vi ali que ele estava seguindo, né, tudo pensando aqui humanamente. Eu falei, ok, quem deu a vida para o seu pai? Quem deu energia para ele trabalhar? Quem deu fôlego de vida para o seu pai? Aí aquele menino não teve como responder outra coisa. Ele falou, olha, foi Deus. E sabe, a Bíblia vai dizer que tudo vem das mãos de Deus e das próprias mãos dele nós devolvemos. Então que isso fique no teu coração e no meu e que a gente faça o melhor. Agora, a segunda coisa que eu acho interessante a gente pensar, baseado nesse texto aqui, é que cada um recebeu algo conforme a sua própria capacidade. É isso que o texto vai dizer, conforme a sua própria habilidade. E sabe, às vezes a gente fica se comparando, a gente fica olhando para o vizinho, olhando para o irmão que talvez tenha um pouco mais, ou talvez tenha um pouco menos e a gente se sinta superior, ou talvez ele não tenha a habilidade que você tem em algumas coisas. E sabe, Deus ele vai cobrar conforme a habilidade de cada um. Ele não vai cobrar de você, talvez que não consiga falar em público tão bem, né, quanto o outro. Ele não vai cobrar por que você não falou em público naquela... Não, ele vai falar por que você não fez o que eu pedi para você fazer. E sabe, Deus colocou nas suas mãos coisas diferentes das que Ele colocou nas minhas mãos. E no dia do acerto de contas, no dia que a gente estiver lá com Jesus e Ele perguntar para a gente, Ele vai perguntar a partir daquilo que Ele nos entregou. A gente vai ver isso lá na multiplicação dos pães e peixes, quando o menininho entrega o que ele tinha nas mãos. A gente vai ver isso em Davi, quando ele usa o que ele sabia usar, afunda as pedras para poder derrotar o inimigo filisteu, Golias. A gente vai ver isso com o próprio Moisés, que foi chamado para uma grande missão, mas Deus deu os recursos, Deus usou o poder dele para impactar a nação do Egito. Então, Deus coloca coisas nas nossas mãos. Ele colocou talvez um casamento na sua vida, uma pessoa ao seu lado, Ele colocou filhos, Ele colocou um emprego, uma habilidade de conversar com as pessoas, de fazer amizades, uma habilidade de falar, de comunicar, ou uma habilidade de escrever, de desenhar, uma habilidade artística, ou mais do cálculo ali, uma coisa mais das exatas. Então, cada um tem o seu talento, e aqui não falando só da unidade de medida de riqueza daquela época, mas o seu talento mesmo, o seu dom. E a partir disso, nós devemos trabalhar e devemos honrar a Deus. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Olha ao seu redor. Quais são as pessoas que você influencia? Quais são as coisas que Deus colocou na tua mão para você cuidar bem? E sabe, dessa maneira você vai honrar a Deus, dessa maneira, no último dia, quando você se encontrar com Jesus, você vai poder ouvir, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra na festa, entra naquilo que eu preparei para você, na alegria do seu Senhor. E sabe, essa tem que ser a declaração que nós mais desejamos ouvir, o dia de nos encontrarmos com Jesus, sermos chamados de servos fiéis. E para sermos servos fiéis, começa hoje. Começa quando terminar esse vídeo, você conversar com a sua família, você ser amoroso, gentil, carinhoso. Começa hoje, talvez no seu trabalho, você se dedicar mais, nos seus estudos, você se dedicar mais. Começa hoje. E sabe, a perspectiva que a Bíblia nos apresenta é que viveremos alguns anos aqui, mas viveremos uma eternidade depois daqui. Então, olha para a eternidade e pensa naquilo que você está acumulando lá de riquezas e de alegria que você está dando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Espero que sim. E se você ouviu essa palavra e talvez tenha entendido que existe um jeito diferente de viver, um jeito que faz mais sentido, que tem mais propósito, talvez o que você precisa é começar a caminhar com Jesus. Talvez o que você precisa é entregar a sua vida para Jesus. E como que a gente faz isso? Muito simples.
a gente ora, a gente fecha os olhos e fala com Deus e fala: Jesus, eu entendi que o Senhor tem algo para a minha vida, eu entendi que eu não estou largado nesse mundo, eu não sou um barco à deriva, o Senhor me criou e o Senhor colocou coisas na minha vida. E sabe, Ele não só é o Jesus que acerta as contas no final, como nessa parábola, mas Ele é o Jesus que nos ajuda a fazermos o nosso melhor todos os dias, que anda do nosso lado. Então talvez a sua vida não está fazendo sentido, você tem andado aí, feito um monte de coisa e parece que nada faz sentido, nada sai do lugar, nada tem um alvo específico. Hoje eu estou aqui para te oferecer uma alternativa. Ande com Jesus. Ele é o caminho. Só existe um caminho e é Ele. Ele é a verdade, só existe a verdade e é Ele. Ele é a vida. Só existe uma vida e é com Ele. E eu quero orar com você agora no final dessa palavra simples aqui. Se você hoje entendeu que precisa ser um servo fiel, ou se hoje você entendeu que precisa entregar a sua vida para Jesus, para a sua vida ter sentido, para aquilo que você tem, ter um alvo específico, eu quero orar com você. Pode ser? Feche seus olhos, baixe sua cabeça e eu quero orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor confiou coisas para nós, confiou pessoas, confiou recursos, confiou dia após dia de vida. E nesse momento aqui com os meus irmãos conectados nesse vídeo, eu quero agradecer pelas coisas que o Senhor nos confiou nas nossas mãos. Mas quero pedir, nos ajuda, Deus, a sermos fiéis a tudo que a gente pegar, a tudo que chegar nas nossas mãos, nós sermos excelentes, para glorificar o Senhor em primeiro lugar, para honrar o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor nos confiou o que temos. Eu quero pedir, Deus, nos ajuda a perseverar no trabalho, na dedicação, olhando para a eternidade, olhando para o dia em que o Senhor nos chamará de servos fiéis. Também te peço ajuda, Deus, esses que talvez estão entregando a vida ao Senhor, talvez esses que estão assistindo aqui entenderam que precisam do Senhor para a vida fazer sentido. Então ajuda cada um, Pai, a caminhar contigo. Recebe a vida deles nas tuas mãos. Que eles possam perceber as falhas, que eles possam se achegar ao Senhor e fazer parte também de uma igreja local, se achegar na família daqueles que seguem o Senhor, para aprenderem mais e serem fortalecidos. É isso que nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Se você aceitou o convite para ser um servo fiel ou entregou a sua vida para Jesus, tem aqui embaixo, você está vendo um link, um QR Code, preencha ali, a gente quer estar mais perto de você, te ajudar nessa caminhada com Jesus e para que nós no último dia possamos ser chamados de servos fiéis. Que Deus te abençoe e bora trabalhar para o nosso Senhor Jesus. Até mais!